Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer a gestão de forma automática das referências bibliográficas. E aí isso vai permitir a gente trabalhar com a referência numérica, né? Primeiramente nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso no editor de texto do Word, né, no Microsoft Word, e em editores como LibreOffice, OpenOffice. A coisa é parecida, tá? Não vou mostrar cada um deles, né? Porque não é o foco desse curso. Perfeito? Bom, continuando aqui trabalhar com esse modelo de documento, né, esse template do Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, o documento traz para a gente uma série de referências para a gente no final do texto, né? Aqui já tem uma que eu adicionei, né? E no meio do texto que ele vai explicar, né, aqui no item 2, né, para a gente como pode ser feito essas citações. Perfeito? Inclusive aqui, né, eu tinha colocado no vídeo anterior, né, a citação aí do Santos. Perfeito? Bom, como que a gente faz isso de forma automática, né? A gente vai vir aqui em referências e gerenciar referências bibliográficas, fontes bibliográficas. Perfeito? Aí aqui ele tem um gerenciador de fontes bibliográficas, né? Ele vai usar aqui, né, o estilo inicial aqui, o APA, então eu vou cadastrar aqui as minhas referências, né? Eu vou vir cadastrar aqui, por exemplo, um novo livro, né? Esse livro aqui é o livro, né, do Reginaldo, que eu mostrei no vídeo anterior, que eu estou fazendo uma citação direta. Nome do autor, Reginaldo J. Santos. Título, Introdução ao LaTeX. Aí aqui, né, claro, né, tinha aqui. Vou... O ano, né, 2012, cidade, Belo Horizonte. Aqui eu vou colocar a editora UFMG, tá? Eu não sei se esse livro foi impresso, a versão vendida versão impressa. Eu tenho um livro do professor Reginaldo Santos, do Departamento de Engenharia Matemática, que é um livro de tópicos de equações diferenciais, né? Eu acho que eu tenho um outro também, que é de geometria analítica, que tem exatamente essa estrutura. Tem o documento, né, PDF, que ele disponibiliza na página dele, tá? E tem o documento físico também. Então eu não sei te dizer se foi impresso ou não, tá? Eu vou deixar ele aqui como editora UFMG, tá? Mas se eu preciso depois, se fosse um documento, né, oficial, né, eu depois confirmaria isso. Perfeito? Então eu vou dar OK aqui, né, ele vai criar para mim aqui uma lista de citações. Perfeito? Então eu venho aqui agora já tinha uma outra aqui, tá, que eu tinha testado, né? Essa é a última referência que está aqui no meu documento, né? Então, à medida que você vai trabalhando no Word, né, você vai criando aqui uma lista grande, né, de referências, né? Como eu não tinha aquela citada, eu vou excluir ela. Perfeito? E a gente pode agora, por exemplo, quero citar ele aqui, né? Então eu venho aqui nesse documento e mando inserir citações. Aí ele vai aparecer aqui, né, todas as referências que eu já cadastrei, né? Eu vou inserir aqui Santos 2012, né? E aí, né, percebam que isso não é mais um texto, ele vai marcar inclusive com cor diferente, né? Evidentemente, ele vai usar só esse padrão aqui entre parênteses, né? Que no caso aqui do nosso texto, do nosso template, né, é o padrão que a gente usa ao final da frase, né? Então, vou colocar essa citação aqui ao final da frase, né? E perfeito, né? Então, aqui a gente tem a nossa referência bonitinha. Ele colocou errado, ele não colocou como negócio não. Eu copiei e colei aqui, né?
Ele, nossa, então vou inserir de novo. Então agora ali, tá vendo? Tá com um texto diferente. E no final, como é que eu vou construir a minha lista de referências, né? Então eu venho aqui no final, né? Eu vou apagar todo esse texto aqui e mando aqui então inserir a bibliografia, né? Então aí ele tem aqui as opções da gente colocar, né? Bibliografia, né? Obras citadas, referências. Eu vou pegar essa daqui, a bibliografia, Santos, tananã, tananã. Talvez eu tenha que pegar aqui essa formatação aqui, desse negócio aqui, colocar aqui, né? Na verdade, acho que o ideal seria referências, né? Que ele colocou ali no template. Deixa eu apagar aqui, apagar tudo isso aqui. Então, referências, bibliografia, referências, tá aqui. Então, aí aqui eu posso inclusive agora pegar esse padrão aqui de formatação e colocar aqui nesse texto, né? Referências, tem que ser tudo maiúscula, né? Vamos dar aqui para maiúsculas. E aí agora eu posso apagar esse subtítulo aqui. Pronto, né? Tem aqui as minhas referências feitas de forma automática. Perfeito? Bom, qual que é a vantagem da gente trabalhar de forma automática? Não quero mais trabalhar com o numérico, eu quero trabalhar agora com autorando, né? Então, como aqui isso foi feito de forma automática, eu posso vir aqui nas minhas referências e mudar o estilo, né? Mudar estilo, por exemplo, para um outro estilo. Aí aqui a gente tem um detalhe importante. A gente não tem, por padrão, né, ou por default, né, no Microsoft Word, a norma brasileira, né? É possível a gente adicionar a norma brasileira aqui? Então você pode procurar na internet, né? Existe um documento, né, um arquivo que você coloca na pasta de instalação do Word, que vai adicionar aqui, por exemplo, além dos estilos, né, vai aparecer, por exemplo, a norma brasileira numérica, né? A norma brasileira autorando, perfeito? Né? Então, aí vai gerar um padrão, né, que é muito parecido, inclusive, a norma brasileira numérica e a ISO, né, 690, elas são muito parecidas, né? Então, se eu trocar, por exemplo, a ISO, né, ele vai ficar aqui bonitinho, tá vendo lá? 1, e quando eu for lá para minhas referências, ele mudou aqui também para 1, tá vendo lá? 1 Santos Reginaldo, Tradução Leitec, tá vendo? Mudou direitinho. O que tem de diferente aqui é só né, o autor aqui que está negrito, né? Eu posso depois fazer um ajuste disso, né? Eu consigo copiar esse texto aqui na hora que eu estiver finalizando o documento, né, como um texto, né, tirar isso de um elemento automático e fazer algumas edições aqui, mudando aqui, por exemplo, do negrito para o normal e assim sucessivamente. Perfeito? Bom, além disso, né, é importante a gente dizer o seguinte: essas duas normas, né, a norma ISO 690, a norma ABNT, né, 105.20, elas são normas, vamos dizer assim, elas não são normas que têm força de lei, né, são normas mais no sentido de padronizar determinados documentos, né? Então nada impede, por exemplo, como o pessoal do CONEM está fazendo aqui, eles não estão usando a norma brasileira. Esse padrão que eles estão usando aqui é o padrão da APA, né? Se a gente olhar a norma brasileira no estilo, né? E quando eu venho aqui no final nas referências, a norma brasileira ela não recomenda o ano aqui logo em seguida. O ano vem mais para o final aqui do documento. Então, o pessoal do CONEM está usando aqui um padrão de referências que é da APA, né? E não tem problema nenhum, tá? O importante é a gente conseguir identificar aí os documentos. Diferente, por exemplo, de uma norma regulamentadora. Por exemplo, a norma NR13, que trata sobre vasos de pressões, né? Ela é uma norma que tem força de lei, né? Se acontecer algum acidente, né, ou se algum fiscal chegar na empresa, né, ele pode fechar uma empresa, né, pode multar uma empresa, né, usando aí essa norma como referência, ou como dados importantes. Perfeito? Bom, voltando aqui para o numérico, né, se eu mudar aqui para o numérico,
né? Ele vai fazer todas as referências aqui para mim, né? No caso, né, ele vai usar o numérico aqui para uma determinada informação. Aliás, o numérico que ele vai usar aqui, né, no padrão, é o numérico separado entre parênteses, né? Eu não vou conseguir usar o numérico com esses elementos aqui, esses estilos, né, básicos do Word, ele sobrescrito, né? Se ele for sobrescrito, se eu quiser usar o sobrescrito, eu vou ter que colocar as referências aí no formato de nota de rodapé. Perfeito? Bom, a vantagem que a gente tem aqui de trabalhar com a gestão aqui das referências é que eu consigo trabalhar com numérico, né, que tem as suas simplicidades, e além disso, né, eu posso usar algum provedor de referências, né? Então, se eu vim aqui em alterar o provedor, existe alguns softwares, né, que permitem, por exemplo, você eu não conheço todos, tá? O Mendeley, por exemplo, ele é um software que você vai instalar no seu computador, ele vai integrar aqui no Word. E aí você vai colocar, por exemplo, numa pasta vários documentos, vários artigos, vários livros, etc. O que esse Mendeley vai fazer? Ele vai vir aqui na gestão das referências bibliográficas e vai preencher todos esses cadastros que foram feitos aqui. Em vez de você preencher manualmente, né, cada livro e cada documento que você está colocando aqui, né, ele vai fazer isso de forma automática, né? Ele vai, você copiou o artigo ou o livro para uma pasta, ele vai trazer isso para essa lista. E se você não tiver, por exemplo, o arquivo em PDF, tem um livro aqui, eu posso vir muito bem aqui e colocar um novo cadastro, vir um novo e cadastrar aqui as minhas referências. Posso editar se eu achar que está faltando alguma informação em relação às referências, né? Essa citação aqui, eu posso usar esse comando aqui, perdão, o comando aqui de espaço reservado, né? Eu posso utilizar ele para colocar as páginas, por exemplo, né? Aqui a gente tinha colocado que era a página 5, né? Na informação anterior. Na verdade, para mim colocar a página, né? É isso que eu gostaria de discutir aqui agora. Como é que a gente coloca essa citação aqui com o nome da página, né? Para isso, basta a gente vir aqui em editar a citação, né? E com o botão direito a gente pode colocar a página que eu quero aqui, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, página 5. Ele já vai colocar para mim ali a página, né? Talvez eu tenha que tá faltando aqui a vírgula, né? Porque o padrão da ISO não tem vírgula, né? E aí, se eu quiser agora citar, por exemplo, esse mesmo documento, né, em algum outro lugar, mas com uma página diferente, então eu posso vir aqui, citar a citação, coloquei a citação, venho aqui com o botão direito, edita a citação e agora eu vou colocar, por exemplo, a página 20, né? Então, eu consigo assim, né, citar várias páginas do mesmo documento de forma automática, e se eu mudar, por exemplo, aqui para uma outra padrão tipo APA, ele vai mudar aqui para mim também, né, o autorando mantendo as páginas. Perfeito? Essa é a ferramenta que a gente tem aí no Word para gestão automática aí das citações, que permite a gente trabalhar aí com a citação numérica, né, com padrões diferentes, né? Posso inclusive usar outros padrões aí que estão mais próximos da BNT, por exemplo, Chicago está um pouco mais próximo, né, do ponto de vista aqui de referências, uma vez que o padrão brasileiro, né, exige que as letras estejam todas, né, de um padrão só, o título, né, vai estar destacado tanto como itálico, ou como negrito, né, ou como sublinhado, né, a norma permite essas três opções, e o ano vem mais para o final do documento, então a mais próxima, usando o padrão autorano, né, é a do Chicago. Perfeito? Eu acho que essa aí ela é numérica também, né? Essa já não coloca o texto
em evidência, né? Deixa eu ver se tem alguma. Então, numérico, né? Nós vamos ter essas duas para a gente trabalhar, né? A norma ISO, né? Ela tem a vantagem, né, de usar o parêntese, como recomenda a norma de 2023, né? A 10530. Me faltou agora aqui. 10520 de 2023, né? Porém, aqui nas referências eu vou precisar depois fazer um ajuste, né? Tirando o negrito aqui do nome do autor, tá? Como é que eu faria isso, né? Basta a gente vir aqui, converter em texto estático, né? Depois que eu converti em texto estático, vou fazer isso no final do documento, quando eu tiver já imprimindo ou gerando o PDF, né? Então eu posso vir aqui e fazer modificações, tirando, por exemplo, aqui o negrito, né? E aí, né? E é bom salvar isso como uma versão diferente, correto? Quais são os inconvenientes da gente utilizar o Word para fazer essa gestão para a gente, né? E aí, para finalizar esse vídeo, o inconveniente é, se eu salvar esse arquivo e mandar para uma pessoa, né, essas referências não necessariamente vão estar lá no documento da pessoa, né? Esse conjunto de referências, isso está no meu computador, né? O arquivo do Word não leva junto essas referências, né? E aí, né, se eu estiver trabalhando de forma coletiva, né, estou escrevendo um trabalho com um colega, né, ou estou escrevendo um trabalho, meu orientador vai revisar, né? Isso pode ser um inconveniente, né? Então essa é uma das limitações aqui desse sistema de citações. Perfeito? Vamos encerrar então esse vídeo por enquanto, e no próximo vídeo vou mostrar para vocês como que a gente faz citações aí usando o LaTeX.